Salmo 55, verso 22, então, é o texto que nós queremos ler e a partir dele meditar com você um desafio para realmente um ano novo mais feliz, mas olhando para o Senhor e no Senhor. Então eu começo a minha meditação lendo com você esse simples versículo, Salmo 55, verso 22, que diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém. Feliz ano novo para você. E como estamos aí já nesse final de semana sempre falando, feliz ano novo, desejo a você um ano muito melhor do que o ano que passou. Então ainda estamos nos momentos de falar feliz ano novo para você e para a sua família. Só que para que o ano novo realmente seja feliz, nós precisamos estar na vontade de Deus, porque a felicidade e aquilo de melhor para nós está na vontade de Deus, que Deus sempre quer o melhor para nós. E uma das vontades de Deus para as nossas vidas é que nós o busquemos e coloquemos a nossa vida, entregamos o nosso dia a dia, cada dia desse ano novo, nas mãos poderosas dele, porque ele é um grande Deus e as mãos dele são poderosas sim. Então, vou te lembrar da vontade de Deus a respeito dessa parte que eu estou falando. Ore sem cessar. Todos os dias, coloque nas mãos de Deus sua vida, seu dia, sua família, seus planos, seus sonhos. Essa semana agora, por exemplo, nós estaremos tendo momentos de oração. Nossa SAF estará orando a semana inteira, teremos nossa primeira semana de oração, Estaremos orando pelo nosso país, pelo mundo, estaremos orando por nossa igreja, pelas famílias de nossa igreja e outras também, e tantos outros motivos importantes, que por serem importantes, vamos colocar nas mãos daquele que tudo pode, que é o nosso Deus e o nosso Senhor. Então, é da vontade de Deus que nós oremos, e oremos sem cessar e em todo o tempo. Para caminhar na nossa meditação, eu preciso que você use a sua imaginação. Você se lembra daqueles filmes? Eu lembro mais dos filmes mais antigos, que um grupo de cientistas, um grupo de exploradores vão para a África e levam uma grande soma de equipamento. E quando chegam lá, ou de navio, ou de trem, alguma coisa, eles contratam carregadores para entrarem no meio da mata dentro, levando os equipamentos, levando tudo que é pesado, para que eles possam executar a sua exploração, para que eles possam avançar no planejamento e no intento deles. Você se lembra de algum filme assim? Nossa, assisti muito filme assim. Desde Tarzan até filme de animais selvagens, gorilas brancos, Congo. Qual é a função desses carregadores que eu estou pedindo para você imaginar? A função deles é exatamente essa: serem os ajudantes de braços fortes para levar carga que os exploradores sozinhos não conseguiriam levar. E assim, todo o seu planejamento iria por água abaixo. Aqueles carregadores levam as cargas, facilitando assim, possibilitando assim a viagem e a execução da razão da viagem. Sem eles, seria impossível realizar. Mas não é isso que a Bíblia fala a respeito da nossa caminhada de vida, dos pesos da nossa vida e de Deus agir em nossa vida? Vou te dar um exemplo. Hebreus capítulo 12, verso 1, nós encontramos nesse texto uma exortação bíblica para nós nos livrarmos de todo o peso que atrapalha, de todo o peso que está dificultando ou impedindo a nossa caminhada. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Temos a carreira, temos aí uma proposição, uma razão da nossa carreira, mas existem pesos, cargas que nos embaraçam, que nos atrapalham. O que nós temos que fazer? Desembaraçar. E aí vem essa perguntinha
a partir desse versículo? Tem algum peso que possa atrapalhar a sua caminhada em 2021? Se é um peso espiritual ou não, não importa. Se livre dele, se desembarace dele, repasse-o. Porque é exatamente isso que nós lemos no Salmo 55, verso 22. Repasse os pesos da sua vida, a carga pesada que te amarra, que te dificulta, seja espiritual, seja emocional, não importa aonde que está te pegando. Repasse isso, mas repasse isso para Deus. De algumas cargas pesadas nós temos que nos livrar, jogar fora, mas tem outras que não. Tem alguns pesos que nós temos que carregar, ou por um tempo, ou para sempre, sempre nessa vida. Mas temos. E aí que entra a pessoa de Deus, que nos ajuda. Tanto que no salmo que nós lemos, lá disse muito claro: repasse sua carga, seu peso para Deus. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós passamos essas coisas para Deus? É através da oração. É através daquela confiança que nos faz dobrar o joelho e falar: Deus, toma isso, que está difícil. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele que vai te sustentar. Ele que não vai permitir que essa carga te abale. No verso 1 do Salmo 55, se você estiver aberto nesse salmo, você pode ver aí que o verso 1, nós percebemos o tom do clamor, da súplica, do desespero do salmista, falando do seu peso pessoal, da sua carga pessoal. Não sei se era na sua família, não sei se era no seu trabalho, não sei se era no seu próprio corpo, não sei. Eu só sei que no versículo 1, o salmista como que grita, clama: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Socorro, Deus, ouça a minha oração. Não te escondas da minha súplica. Ele fala algo que racionalmente é impossível: Deus se esconder das nossas súplicas. Deus não se esconda não, ouça, me socorra. Por isso que no versículo 22 desse salmo, que nós lemos juntos aí, o salmista, depois de ter a sua experiência com Deus, de ter Deus o ouvido e o aliviado das suas cargas, fez com que os seus pesos de vida não atrapalhassem tanto, ele exorta quem está acompanhando a sua oração, ele exorta quem está acompanhando essa canção dele: confia os seus cuidados ao Senhor. Eu confiei, e Deus operou na minha vida, e Deus pode operar na sua vida também, e pode te sustentar. Você não vai ser abalado pelos pesos da sua vida, se você confiar os seus cuidados ao Senhor. Repassar essas cargas de vida para Deus é função da oração. Não adianta você virar o ano com roupa branca para ter paz, que a paz está em Jesus. Então nós temos que buscar Jesus. Não adianta você passar o ano com roupa amarela, querendo riqueza, dinheiro, porque o nosso tesouro maior é Deus. E os nossos tesouros estão em Deus. É Ele quem nos sustenta, não é a cor da roupa. Não adianta nada você colocar semente de romã também eu sei de mandinga, hein? O pastor sabe de mandinga pra caramba aí. Não adianta colocar semente de romã na carteira porque vai. Não adianta. Nós, quando olhamos para o Senhor, tudo isso que essas mandigas de final de ano propõem você fazer para ter um ano melhor, nós temos um lugar só, na pessoa do Senhor. E o salmista sabia disso, por isso que ele fala: então confia todos esses pesos, essas preocupações, todas essas esperanças no Senhor. Repasse as cargas da vida para Deus. Faça isso orando. Não deixe encher o seu coração de peso, joga para Deus. Só que quando falamos de oração, nós falamos de alguma atitude de vida e de espírito. Para orarmos, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Por que dobrar os joelhos? Porque quando dobramos os nossos joelhos, estamos indicando, simbolizando o reconhecimento que nós não aguentamos e precisamos passar a carga para alguém. Estamos passando para Deus. Quando dobramos os nossos joelhos, é para deixar rolar o peso dos nossos ombros, o peso da nossa mente e o peso do nosso coração para as mãos de Deus. Quando nos dobramos, é para que o peso caia nas mãos de Deus. Salmo 37, verso 5, eu vou ler aqui
na nova tradução da linguagem de hoje, você vai lembrar dele. Diz assim o Salmo 37:5: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele te ajudará. Confie em Deus que ele vai te ajudar. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e ele vai te ajudar. Insistentemente a Bíblia diz, em todo momento, grava no seu coração, lembre-se, não se esqueça, especialmente nesse ano, que qualquer que seja a carga, qualquer que seja o peso de vida, Deus pode receber nos seus braços de amor. E eu quero usar bem essa frase, ele recebe nos seus braços de amor. Recebe nos seus braços, porque os seus braços são potentes, fortes, e podem suportar qualquer peso. E ele recebe nos seus braços, que são braços de amor, de reconhecimento de quem você é para ele, quem você é para Deus. Você é alguém que ele ama a tal ponto de enviar seu Filho unigênito para morrer numa cruz, para que você tenha comunhão com ele, comunhão direta, reta, sem precisar de intermediários. Você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, está pesado, pega, Deus. E você não precisa de mandingas e nem precisa de outra pessoa, basta você e ele. Tudo está garantido em Cristo Jesus. O amor de Deus é esse por você. Por isso que os braços dele são fortes e são braços de amor. Seja uma dor que você está sentindo no corpo, porque o nosso corpo padece de dores, ou uma dor no coração, deixa rolar para os braços de amor de Deus. Seja pressões do seu trabalho diário, deixa rolar para os braços de Deus. Sejam dificuldades das situações da vida, porque todas as vidas têm suas situações diferentes, mas situações trabalhosas ou frustrações que fazem parte desse tempo presente que vivemos. Nos frustramos tanto na política, nos frustramos tanto com os médicos que nos atendem de vez em quando, nos frustramos até com o pedreiro que não coloca no nível certo determinada coisa e de repente você vê que a caída d'água para o lado errado, né, Rita? Nós sabemos muito bem aqui da igreja, né? Nós nos frustramos com tantas coisas nessa vida. Deixa rolar nos braços de amor de Deus. Uma coisa que a Bíblia quer que esteja gravado no nosso coração, no decorrer desse ano, no decorrer de nossas vidas, é o convite constante de Jesus a respeito disso. Os nossos pesos de vida. Mateus 11:28. Disse Jesus: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e carregados de pesadas cargas, e eu lhes aliviarei, ou eu lhes darei descanso. É o convite de Jesus, constante e contínuo para todos nós, todos os dias desse ano, em todos os momentos, com certeza. Bem, ainda pensando no que a Bíblia diz, eu tenho que lembrar com você, se o deixar a carga sair de nós para ir para as mãos de Deus é um ato de oração, tem que ficar bem claro que é o ato de oração, sim. Porque orar é dobrar a nossa força. Orar é dobrar o nosso querer. Por isso a ideia de ajoelhar. Orar é dobrar as nossas capacidades, é dobrar o nosso ego diante de Deus. É nos curvarmos diante do Senhor. E só vamos levantar se Ele nos colocar em pé. Eu me curvo, eu me dobro, porque eu confio que meu Deus vai me erguer, vai me colocar em pé, vai me exaltar. Deus sempre, você lê a Bíblia e você vai ver, Deus sempre ergueu, Deus sempre elevou em triunfo das piores situações aqueles que nele confiaram. Basta ler a Bíblia e você vai ver isso. Ele os colocou em pé novamente e eles continuaram sua caminhada. Porque a promessa de Deus, vou te lembrar, Tiago 4:10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se dobre na presença de Deus humildemente e Ele vai te colocar em pé, Ele vai te aprumar. E se a carga for um peso
de fraqueza natural, da sua natureza humana, do seu caráter, ou se a carga for um peso de pecado, que aparentemente parece que está difícil vencer. Se a carga for pecado, essa é a carga que Deus mais gosta de carregar, os nossos pecados. Deus leva o nosso pecado até a cruz de Jesus, porque foi lá que Jesus morreu pelos nossos pecados, por esse peso que todo ser humano carrega. Mas todo aquele que crê em Jesus tem o seu peso de pecados cravado na cruz, nos reconciliando assim com Deus, e somos perdoados. Essa carga chamada pecado, Deus tem o maior prazer de carregar e lançá-la na cruz de Jesus. Tanto que 1 João 1,9 diz: quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é certo. Ele nos perdoará os pecados e nos limpará de toda maldade, porque tudo isso Ele executa na cruz do Calvário. Então, não existe peso e carga que não se possa colocar nos braços amorosos de Deus. Neste ano, então, ore mais, pois a oração traz esse maravilhoso alívio de pesos e cargas que a vida insiste em querer colocar e manter sobre nossas vidas. Nenhum cristão precisa sentir-se sobrecarregado ou vencido nesse ano. Nenhum cristão precisa. Sabemos muito bem onde levar nossas cargas, nossos pesos. Nós sabemos onde deixá-los. Me permite te lembrar mais um texto bíblico, 1 Pedro 5,7. 1 de Pedro 5,7 diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. 1 Pedro 5,7. Pense nisso então, concluindo aqui. Vou até colocar na projeção. Pense nisso. Quanto mais tempo carregamos uma carga sozinhos, mais pesada essa carga se tornará. Por isso, o desafio: entrega para Deus. Não deixe demorar muito tempo no seu coração, na sua cabeça, na sua mente, não. Entrega para Deus. E tenha um feliz 2021. E eu quero encerrar pedindo a Deus essa bênção sobre a sua vida. Bênção baseada em Filipenses 2,7. Tenha assim um feliz 2021. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente no lugar mais seguro, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar então, encerrando esse tempo de adoração. Pai Santo, obrigado por tua presença aqui. E agora, ó Deus, que vamos encerrar o ato de culto, onde te adoramos, onde abrimos nosso coração e oramos ao Senhor com petições e intercessões, te louvamos, mas o nosso coração desejoso de ouvir a tua voz, como ouvimos através da tua palavra, através dos louvores cantados. Senhor Deus, então nos acompanhe sim, tua bondade, tua misericórdia, ó Deus, como diz o Salmo 23. A nós, a nossa família, ó Deus, hoje, essa semana, durante todo esse novo ano que se inicia. E ó Senhor Deus, aqueles que vão viajar, dá a tua proteção, ó Deus, que eles possam sair e chegar bem ao seu destino, e encontrar os seus todos bem. Aqueles que vão estar aqui trabalhando na correria de uma semana, abençoe também, ó Deus, com proteção e saúde. Ó Deus, a tua palavra enche o nosso coração de esperança. Por isso, esperançosos nós te pedimos, alivia nossas cargas, dá-nos a tua força e a tua bênção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, uma boa semana e novamente um feliz ano novo em Cristo Jesus. Amém.